E nesse tutorial a gente vai aprender um pouco sobre o Google Forms, que é uma das ferramentas que eu acho que são mais úteis para os professores. Primeiro, maneiras de acessar o Google Forms são diversas. A maneira que eu costumo usar é ir lá no Waffle, né, onde a gente acessa os Google Apps, vou lá em formulário, se ele não tiver aqui você roda, provavelmente ele vai estar para baixo. Se você não encontrar, uma maneira rápida é digitar forms.google.com. E aí, abrindo a página de formulários, vão estar aqui os últimos formulários que eu fiz, né, que eu preparei. E uma coisa interessante é que a gente tem uma galeria de modelos. Essa galeria de modelos já tem algumas possibilidades, né, de trabalho, pessoal e de educação. Né? Então, atividade final, avaliação, já planilhas mais ou menos prontas que podem ajudar bastante vocês. Eu vou começar uma do zero, né? Vou fazer uma provinha bem simples com as principais maneiras que a gente tem de criar uma prova. Cliquei lá no maisinho, ele já me abriu aqui o formulário sem título. Eu posso então dar título para esse formulário, vou chamar de prova, né, teste. Quando você clica aqui em formulário sem título de novo, ele já sugere que seja o mesmo nome, mas pode ser outro nome se você quiser. Tá? Então, você que escolhe. E aí, por padrão, você tem um campo de descrição de formulário, você pode ou não usar, e na sequência você tem já a primeira pergunta. Uma coisa interessante é que, dependendo da pergunta que você formula, já tem uma inteligência artificial aí que vai sugerir o tipo de pergunta que vai ser. Então, se você escrever, por exemplo, nome, ele já vai sugerir um campo de resposta curta. Tá? Então, na sequência, eu vou colocar aqui e-mail, ele também vai sugerir um campo de resposta curta e sugerir, inclusive, que você ative a configuração de coleta de e-mails. Se for o caso, você já deixou isso ativado, então não vai precisar que o aluno anote o e-mail. Tá? Já vai haver a coleta de e-mails de imediato. Então, vou adicionar agora uma nova pergunta. Vou fazer aqui uma pergunta de múltipla escolha, que por padrão costuma ser a primeira. Né? Então, você vai inserir uma pergunta qualquer. Vou fazer uma pergunta da minha área de biologia. Vou dizer aqui, assinale a alternativa com uma organela celular. Então, ó, ele já reconheceu pelo tipo de pergunta que deve ser de múltipla escolha. Vou colocar aqui, então, complexo de Golgi. Todo mundo deve lembrar do que se trata. Vou colocar aqui mão, vou colocar pé e vou colocar cabeça. Beleza, tá feita uma pergunta, então, de múltipla escolha, nesse caso com quatro alternativas. Ele sempre me dá a opção de adicionar outro. Quando eu adiciono outro, é porque nenhuma das alternativas vão satisfazer a pessoa e aí ela pode clicar no outro e escrever o que ela quiser. Tá? Nesse caso, como é uma prova, eu não vou usar o item adicionar outro. Acabou que o nome veio aqui para baixo, então já aproveito para ensinar para vocês a mudar de ordem. Clico aqui e arrasto o nome para cima. Então essa aqui foi minha primeira pergunta. Não existe necessidade nem de numerar a pergunta e nem de colocar A, B, C, D nas alternativas, até porque uma das maneiras bem legais de fazer uma prova é embaralhar as questões e embaralhar também as alternativas. Bom, na sequência eu vou ensinar vocês a fazerem um outro tipo de pergunta, que vai vir depois dessa aqui, né? Adicionar pergunta aqui. E aí eu vou fazer uma pergunta que tenha mais de uma alternativa correta, ok? Então, vou fazer uma pergunta bem simples. Assinale as alternativas com cores. Aí ele já reconheceu também que, como eu coloquei as alternativas, ele já reconheceu que é caixa de seleção. Se ele não reconhecer, você vem aqui e seleciona a caixa de seleção. Eu vou colocar aqui azul, pedra, papel, verde
e cobra. Beleza, então, tanto o azul quanto o verde são cores, ele tem que anotar, ele tem que clicar nas duas. Percebam que quando fica redondinho é uma única escolha e quando fica quadradinho ele pode escolher várias. Ok? Beleza, então. Então agora eu vou fazer uma quebra de seção. Isso às vezes pode ser interessante porque a seção ela muda as páginas. Então vamos imaginar que eu queira que o meu aluno escreva primeiro o nome dele, responda essas duas questões e na sequência eu passo para uma outra parte, por exemplo, para ele assistir um vídeo. Então eu vou vir aqui, selecionada essa questão, vou fazer uma quebra de sessão. E aí eu falo lá, assista o vídeo abaixo. E aí venho aqui em inserir um vídeo. Tem vários botõezinhos. Esse aqui vai ser de inserir um vídeo. Imediatamente vai abrir a pesquisa do YouTube. Vou colocar lá organelas membranosas, que é o tema. Opa, não saiu. Organelas membranosas. Vou pesquisar. Então eu consigo fazer a busca interna aqui, né, dentro do YouTube, mas sem sair do meu Forms. Vou lá e vou escolher esse vídeo aqui, selecionar, e o vídeo está aqui. Eu posso então aumentar o tamanho dele, né, ele vai estar numa seção em separado, então posso aumentar o tamanho dele. Se eu quiser, eu posso colocar um título, né? Um título qualquer aqui, só vou escrever a palavra título, e quando aparecem esses três pontinhos, ele me dá a opção também de alinhar ao centro, né? Eu prefiro que fique alinhadinho ao centro. Aí eu vou fazer uma nova quebra de seção, e aí agora eu vou fazer bom, essa nova seção aqui vão ser de perguntas discursivas. Posso dar alguma orientação para os meus alunos, por exemplo, como seria o meu critério de avaliação das questões discursivas. E aí vou adicionar uma nova pergunta. E aí, por exemplo, né, faça um resumo do vídeo. Aí seria, ele já reconheceu que é um parágrafo, tá? Então tem algumas opções. Nesse caso seria parágrafo mesmo. Se eu quiser adicionar agora uma nova questão, vamos imaginar que eu queira uma questão de múltipla escolha, porém, ao invés de eu ter texto nas alternativas, eu posso querer imagens. Então vamos lá, assinale o gato. Aí eu vou vir aqui, na minha opção 1, ao invés de digitar alguma coisa, eu vou adicionar imagem. Ele vai abrir também a pesquisa de imagens, algumas possibilidades, eu vou usar a pesquisa de imagens, vou escrever lá cachorro, vou começar por uma alternativa incorreta. Tá aqui um cachorrinho, vou escolher essa imagem e colocar aqui. Beleza, ele vai inserir como opção 1 a foto de um cachorro. De novo, na segunda opção, uma outra imagem. Vamos lá em pesquisa de novo, papagaio. No final, como as questões, no final a gente vai optar por embaralhar as questões, não vai fazer muita diferença a ordem que você vai colocar. E aí, por fim, vou fazer uma bem simplesinha, só com 3 alternativas. Vou colocar o tal do meu gato. Lembrando que essa pesquisa em imagem já seleciona imagens com direitos autorais livres, tá? Você não vai ter problema com adicionar imagens que não sejam de sua propriedade. Maravilha. Agora, já temos uma questão de múltipla escolha com imagens, uma questão discursiva, inserimos um vídeo e inserimos uma questão de múltipla escolha com única alternativa e com 2 alternativas. Vamos imaginar que você queira transformar isso em uma prova mesmo, que se corrija automaticamente. Aí você vai ter que vir aqui no Configurações, dá uma checada em todas essas configurações, porque ele pode restringir para que você use só no seu domínio. Então, se você tiver alunos de domínios diferentes, é interessante que isso não esteja clicado.
como a gente mandou, né, coletar recibo de e-mail, endereço de e-mail, você pode optar por mandar um recibo de resposta sempre ou se o aluno solicitar. E aí a gente vai lá em teste e vai criar teste. Liberar a nota imediatamente após o envio ou posteriormente. Eu vou colocar aqui posteriormente, afinal de contas eu coloquei questões discursivas que não vão ser corrigidas automaticamente. Mando salvar, e imediatamente ele já vai me dar a opção aqui de chave de resposta. Então, quando eu clico em chave de resposta, a primeira coisa é dizer quantos pontos é que essa questão vale. Então, ela vai valer 1 e a resposta certa é essa fotinho aqui que é do gato. Aqui, como é discursiva, não vai caber. E aqui, mesma coisa, clico na questão, venho em chave de resposta. Posso fazer, por exemplo, essa valendo 2, anoto azul e anoto verde. E venho aqui de novo, essa aqui, clico em chave de resposta, valendo 1, e aí clico na alternativa correta. Feito isso, a única coisa que você precisa fazer é vir aqui na opção de enviar. E a gente tem algumas opções. Você pode digitar os e-mails dos seus alunos aqui, e aí eles vão receber um e-mail com esse formulário, inclusive com a possibilidade de incluir o formulário no e-mail. Ou você pode gerar um link com essa URL grandona ou clicando aqui com uma URL curta. E você pode, se você tiver um site, um blog, alguma coisa do gênero, incorporar HTML nesse site, ou incorporar o formulário no seu site. Tá? O que a gente costuma fazer, é muito comum que a gente use o URL curto, então pegue essa URL grandona e vá no seu encurtador de URL de preferência para encaminhar para os alunos. Se você for enviar pelo Classroom, você tem a opção também de mandar direto lá pelo Drive. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, vai lá no Help Desk da nossa Classroom. Sempre vai ter alguém disponível para ajudar vocês.